Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje, na nossa aula de ciências, meu nome é Emanuel Martins, nós vamos ver os hormônios masculinos e femininos. Como vocês podem ver aí na nossa tela, nós temos uma imagem que alguns jovens, assim como vocês, estão jogando bola, certo? Estão jogando voleibol. Então, vem a pergunta-chave: hormônio é saúde? O que será que tem a ver o hormônio com o organismo, com o nosso corpo? Onde será que esses hormônios são produzidos? Para que servem esses hormônios? São perguntas, certo? Que interagem com a saúde e que hoje nós vamos procurar responder um pouco de cada. Note que, estão muito eufóricos aí na imagem, as crianças jogando, certo? Vamos lá. Então vejam só, pessoal. Hormônios são substâncias que permitem que células se comuniquem, certo? Sua composição pode ser variada. Pode estar em composto de carboidratos, proteínas, lipídios. A gente já viu isso num outro momento com outros professores, certo? Então, mas sempre eles são secretados na corrente sanguínea. Eles são fabricados por glândulas que controlam a atividade de outros tecidos. Então, a palavra hormônio ela é derivada do grego hormon, que significa impelir, impulsionar, colocar em movimento. Então, quando o nosso corpo está produzindo hormônios, esses hormônios vão interagir com outras células, certo? No caso de vocês, vai interagir com outras células e vai impulsionar movimento, vai colocar em movimento, certo? Então, os hormônios, na fase da puberdade, da adolescência e na fase infantil, eles são muito produzidos. Esses hormônios também vão trazer outras características que nós vamos aprender mais na frente, certo? Então vejam só, na nossa próxima imagem, você vê aí o cérebro humano, certo? Tem uma estrutura dentro do cérebro que ela é muito importante na produção de hormônios, que é a hipófise, certo? A hipófise, ela está próxima ao hipotálamo, dentro do cérebro, e ela produz hormônios. Esses hormônios são necessários para o desenvolvimento humano, certo? Então, hormônio, ele é comum na adolescência que ocorram mudanças no nosso organismo. Mudanças essas que vai modificar o corpo como um todo. Por exemplo, nós temos o crescimento do pelo da barba nos meninos, certo? A compleição física, o menino fica mais forte, mais acentuada a sua compleição. A voz rouca, geralmente os meninos engrossam a voz, certo? Assim como a formação de silhuetas delicadas nas meninas. O arredondamento das formas do corpo feminino, a projeção das glândulas mamárias, entre outras características físicas. Tudo isso devido à ação dos hormônios no organismo. Então, esses hormônios eles vão ser fabricados em outros lugares e vão agir no nosso organismo. Vão ser fabricados, por exemplo, nas gônadas, que estão presentes nos órgãos sexuais, tanto da menina como do menino. E, a partir da produção desses hormônios, eles vão dar as características diferenciadas a vocês, certo? Então, essas mudanças também vão refletir no comportamento, certo? Vai refletir no comportamento, vai refletir no corpo e no comportamento, no desenvolvimento do cérebro, certo? Tudo isso está interligado? Está sim, porque se observarmos lá na imagem do cérebro, vamos voltar na imagem do cérebro. Se você observar lá na imagem do cérebro, note que eu tenho a hipófise e o hipotálamo, são próximos, certo? O hipotálamo vai agir na interação mais nervosa. E a hipófise, que é uma glândula, vai produzir hormônio, então bem próximos, certo? Então, pessoal, o que é que ocorre? Esses hormônios que eles são produzidos no corpo, eles vão atuar em lugares diferentes, certo? E por isso, pela sua atuação, vão ocorrer mudanças. Essas mudanças, elas são necessárias, certo? Para o desenvolvimento do seu corpo, certo? Por exemplo, nos jovens, que têm a vida ativa e vai desenvolver vários outros hormônios. O hormônio masculino e o hormônio feminino. Se vocês observarem na nossa próxima figura, nós vamos ter dois bonecos,
certo? Um representando o sexo masculino e o outro representando o sexo feminino. Então, vamos observar o da esquerda, o sexo masculino. O que é que os hormônios vão produzir aí? Voz mais grave, musculatura mais desenvolvida, certo? E desenvolvimento e maturação dos órgãos sexuais. Se olharmos na imagem ao lado direito, a imagem representando o corpo feminino, nós vamos ter desenvolvimento das glândulas mamárias, acúmulo de gordura em algumas áreas e o desenvolvimento e maturação dos órgãos sexuais. Então, esses hormônios, pessoal, eles desenvolvem características físicas, certo? Que vão fazer com que o seu corpo se desenvolva. Então, na nossa próxima imagem aí, eu tenho características masculinas. Aí note que na primeira imagem, ao lado esquerdo, nós temos um menino, né, em que ele desenvolve uma estrutura cartilaginosa aí próximo ao pescoço, que nós chamamos popularmente pomo de Adão. Pomo de Adão vai ser desenvolvido no menino. É o que vai colaborar na questão da voz. Depois você vê outro rapaz, outro menino no meio, e note que ele já está mais forte, ele está se sentindo, né, mais forte. Porque desenvolveu os músculos, a compleição física. E note que também na figura ao lado direito, nós temos outra figura do menino segurando, né, no pescoço assim, como que está desenvolvendo a voz. Ele está cantando, mas ao mesmo tempo, né, está mostrando que ele desenvolveu a voz, que a voz dele está mais assim, aparentemente grossa. Então, na nossa próxima figura, o que é que nós podemos verificar? Os locais de atuação dos hormônios. Veja aí, hipófise, o hormônio que é produzido nela é a prolactina, e ela promove o desenvolvimento das glândulas mamárias, certo? Essa prolactina, que é o hormônio, né, vai atuar no sexo feminino, nas meninas, vai desenvolver as glândulas mamárias. Outro hormônio vai ser produzido nos ovários. Eles produzem o hormônio estrogênio e a progesterona. Atuam no desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, como o desenvolvimento em mamas e no processo de gestação. Durante o processo de gestação, esses hormônios aí vão atuar, certo? Outra estrutura que temos aí, outra glândula que vai desenvolver, são os testículos. Se observarmos essa glândula aí, os testículos, certo? Eles produzem a testosterona, que influi nas características sexuais masculinas, como a barba, a voz grave, certo? Pelos na região, né, do desenvolvimento sexual masculino, como também os outros hormônios femininos vão fazer surgir pelos na axila, pelo na região feminina, entendeu? Então esses hormônios, eles são muito importantes para o desenvolvimento do nosso organismo. Então, pessoal, na nossa próxima imagem, nós temos aí a puberdade, né, característica feminina e masculina. Notem que ambos estão com espinha, né? Devido à alta produção de hormônio, várias substâncias vão sendo secretadas no nosso organismo e com isso, com os hormônios e com toda essa carga, né, de substâncias, vêm as espinhas, as indesejáveis espinhas. Aí note que ela está com uma aí, né, no queixo, ela está tocando o queixo e o menino está vendo uma no nariz. Pessoal, é muito importante que vocês não tentem espremer a espinha, porque a pele da gente, de vocês no caso, é muito sensível. Quando você espreme uma espinha, você está abrindo uma porta a micro-organismos, certo? E você pode terminar com infecção ou algo pior. Então, aconselho vocês a irem no dermatologista, com o pai, com a mãe, com o seu responsável, para que você trate, certo? Para amenizar a espinha, ele passa algum sabonete, creme, alguma coisa que vai minimizar certa espinha. Vai secar a espinha, não remover. Secar, diminuir, né, a incidência, a quantidade de espinhas. Eu sei que incomoda, todo mundo nessa fase não gosta, né? Quer ficar bonito e tá aí a espinha no rosto, né? Prosseguindo, pessoal, o responsável que vê essa questão dos hormônios e tal é o endocrinologista.
Ele é o especialista que vai acompanhar vocês, né, para verificar o nível, taxas de hormônio e tal. E com relação à pele, quem vai cuidar aí, no caso, é o dermatologista. São especialidades, né, que cuidam. Então, vejam só. No nosso próximo slide, nós temos aí as características também, né, femininas. Aí note, né, a menina está com as formas mais diferenciadas, ela está se achando mais bonita. Isso aí é devido à questão hormonal. Os hormônios preparam o corpo com a fase intermediária até chegar à fase adulta. Note aí, né, o aumento das glândulas mamárias, a menina está se enfeitando, a outra está assim, surpresa, né, com o desenvolvimento dela e tal. Então, vejam só, é comum também, nesta fase, você ter novas amizades. Você fazer amizades e se identificar com elas, certo? É a fase em que você vai conhecer, você vai se transformar, você vai conhecer outras pessoas, você vai conhecer os amigos, os colegas, a sociedade, escola, família. Então é a fase que você está aprendendo também. Então é comum nessa fase criarem-se as tribos, que é justamente quando na escola ou no ambiente familiar ou no ambiente assim de amizade se identifica com características. Tem a turma que gosta de usar o cabelo mais colorido, tem a turma que gosta de usar uma roupa mais séria, certo? Mais assim, sóbria, mais camiseta. Já outros gostam de usar camisa aberta, feita minha. Então, é uma fase de identificação. Você vai se identificar, né? Geralmente projeta a imagem dos pais, né? Então, os hormônios, eles também vão estar em alta e vão fazer com que você, nesse momento, né, de relação com o outro, de amizade, de conhecimento, de relação social, você procurar o grupo que mais se afiniza a você, certo? Já outros, né, vão tender vai ter momentos que vai ficar mais triste, vai ficar mais isolado, vai passar por N mudanças emocionais, sociais, entendeu? E isto é normal. Então vejam aí na nossa próxima imagem, tribos e isolamento. Aí você vê na imagem da esquerda, né, as meninas já formando ali um grupo de amigos, de amizade, e à direita você vê outro grupo lá, mas porém uma das meninas não está próximo, ela está um pouco afastada, isolada. É porque essa taxa na mudança de hormonal às vezes causa isso mesmo. Tem dia que você está mais tranquilo, tem dia que você está mais choroso, tem dia que você não está afim de fazer nada, tem dia que você está disposto para ajudar em tudo. Então são taxas que fazem com que o seu comportamento, fazem com que, né, a sua mente, seu organismo reaja. Então vai ter esse diferencial. Então, pessoal, o que você vai lidar mesmo, aí no caso, são as emoções. As emoções vão estar em alta. Várias emoções vão estar em alta. E quando você está em grupo, tudo vem à tona. Então, por isso a gente tem que procurar respeitar o outro, o limite do outro, certo? Ter boas amizades, prestar muita atenção ao que os pais falam, que os pais conversam, o que a família quer para você. Porque a família quer sempre o nosso bem, certo? Então, nós vemos aí na nossa próxima imagem a das emoções. Aí nós vemos o pessoal, né, no ambiente de praia, muitos se divertindo ali, outro está com a mão assim na cabeça como quem está preocupado, outro está sorrindo, outro está pulando, outro está parado, cada um com um comportamento, mas são todos amigos. Por quê? Cada um vai respeitar o limite do outro, cada um vai respeitar as regras do outro. E os hormônios que dão essas características secundárias também atuam no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, como é que esses hormônios sexuais, o que é que ocorre assim de diferente? Então, vejam só, eles atendem a várias necessidades diferenciadas. As meninas e os meninos produzem os hormônios de acordo com características inatas da sua sexualidade. Nos testículos, por exemplo, glândulas do sistema genital masculino, ocorre a produção da testosterona, certo? É um hormônio que é masculino, certo? Esse hormônio ele vai levar ao desenvolvimento de vários caracteres masculinos, como
aparecimento de pelos nas regiões das axilas, assim como o aparecimento da barba, bigode, certo? E alguns meninos vão ficar com a voz mais grossa, e isso é normal, devido à ação desse hormônio, que é a testosterona. Já, enquanto que nos ovários, as glândulas do sistema genital feminino, ocorre a produção de outros hormônios, 2 hormônios sexuais, que é o progesterona e o estrógeno, certo? E é na puberdade que o estrógeno leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos. O desenvolvimento das mamas, o alargamento dos quadris, com o aparecimento de pelos nas regiões sexuais e nas axilas. Então, nós podemos ver na nossa seguinte imagem o sistema reprodutor masculino. Notem que tem vários nomes aí, mas lá embaixo, o último nome tem lá, testículos. Pois bem, é justamente aí onde o testosterona vai ser produzido. Daí ele vai ser liberado no organismo e vai atuar em todo o corpo, certo? A testosterona, ela é quem vai fazer com que os pelos nasçam, se desenvolvam no seu corpo, viu, menino? Vai ficar diferenciado, os músculos do corpo vão se alternar, vai lhe dar mais forma física, mas vai ganhar corpo, como dizem, né, os parentes da gente, e, consequentemente, os pelos da barba, do bigode, do corpo e engrossamento da voz. Na nossa próxima imagem, pessoal, nós vemos aí o aparelho reprodutor feminino. No aparelho reprodutor feminino, nós temos aí, né, os ovários. Notem que temos 2, um do lado e um do outro. O que é que ocorre? Os ovários é que vão produzir os hormônios que vão atuar no desenvolvimento secundário das meninas, que é justamente essa questão das formas arredondadas do corpo, o desenvolvimento das glândulas mamárias, os seios, e, consequentemente, né, vai ficar com gordura e alargamento nos quadris. Quando eu falo em gordura, não é a gordura ruim não, viu? É a gordura boa, que vai se organizar no seu corpo para poder dar aquelas formas, aquelas curvas mais diferenciadas. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje e até um outro momento.